Mas eu conheço tantas pessoas que de repente parece que não tem culpa, tipo, tudo, mas pode... Ou tem pessoas que no extremo tudo se sentem culpadas. Padre, para começar, o que é a culpa? A culpa eu acredito, tem duas dimensões, tem dois tipos de sentido para a palavra culpa. É a culpa moral, quer dizer, é a responsabilidade que nós temos diante dos nossos atos ruins. Então, se eu cometi um pecado, se eu fiz um crime, se eu fiz alguma situação que causou prejuízo em alguém, eu sou culpado por aquilo, né? Por exemplo, né? Digamos, aparece um vidro quebrado, né? A pergunta é, a culpa é de quem? Né? Quer dizer, quem que é o responsável, quem é que realizou aquilo? Então, é normal que diante de um dano, diante de um ato ruim, alguém assuma a culpa, a responsabilidade por aquela ação. Esse é o primeiro sentido, o sentido, digamos, moral. Agora, há um outro sentido para a palavra culpa, que é o sentimento de culpa, que é a reação emocional que nós temos diante da culpa moral. E esse sentimento de culpa, às vezes, é exacerbado. Algumas pessoas têm em exagero e precisam ser tratadas, precisam ser saradas em relação a isso. Então, eu acho que distinguir esses dois planos é importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Eu queria perguntar isso, porque às vezes eu vejo, nós atendemos gestantes em crise na nossa ONG, e às vezes a pessoa, por exemplo, que cometeu um aborto, confessa, mas parece que o sentimento de culpa não sai, e volta a confessar, e volta e volta. O que o senhor pode nos falar desse sentimento de culpa que permanece? O sentimento de culpa tem que ser curado, nesse caso, né? Aquilo que, em geral, as pessoas chamam de auto-perdão. Porque o que acontece? Diante de uma culpa moral, às vezes nós não nos perdoamos por terem realizado aquilo. É claro que há situações na vida que são mais complexas. Então, por exemplo, se eu cometi um crime, se eu causei um dano irreparável a alguém, é normal que eu carregue, junto com a lembrança daquele ato, uma sensação ruim, de desconforto, de vergonha. Agora, quando isso se torna uma tortura psicológica, que a pessoa mesma se auto-inflige, aí é sinal de que é necessário que haja a cura dessa ferida. Então, é isso que nós chamamos de auto-perdão, que às vezes está ligado, por exemplo, com perfeccionismo, com sentimentos de autocondenação, em que a pessoa, por exemplo, não se desculpa por ter uma consequência que ela acarreta para a sua vida para sempre. Aquilo já é um assunto resolvido, já pertence ao passado, mas a pessoa não deixa morrer. E às vezes, por exemplo, pessoas que cometeram pecados de uma gravidade excessiva, como o do aborto, elas não conseguem se desculpar por isso, né? E aquilo já foi resolvido, já foi perdoado na confissão, a pessoa já está, digamos assim, tentando reparar aquilo por diversos caminhos, mas o sentimento não sai, e aí eu acredito que a cura, o auto-perdão são elementos que ajudam a remover esse sentimento negativo que tortura e que causa dano. Eu vejo assim, muitas mulheres, de repente, não sei, tiveram um câncer, tiveram alguma desgraça, e ela pensa, ou ela fala até, eu estou pagando pelos meus pecados. Né? Esse sentimento parece que continua. O pior é que, às vezes, a culpa foi tão grande que a pessoa acabou somatizando isso de algum jeito, né? Deveria ter se tratado espiritualmente, deveria ter passado por algum processo de restauração, de cura interior, para poder se livrar dessa situação traumática que pôde ser somatizada. Agora, causa e efeito relacionado a Deus, como por exemplo, você já se confessou, você já foi perdoada por Deus, então agora Deus, por um arbítrio dele, está te punindo. Eu acho que isso é muito temerário e nós não deveríamos pensar assim, né? Porque não seria um castigo de Deus pelo que ela fez? Não necessariamente. Veja, câncer acontece na vida de pessoas que nunca cometeram um aborto na vida, assim como outras situações trágicas, traumáticas. E é claro que todas as situações negativas são um meio pelo qual a providência de Deus nos ajuda
a reparar as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias dificuldades, nossos erros, nossos pecados. Mas isso pode acontecer com qualquer dificuldade que tenhamos na vida. Agora, atribuir com causa e efeito, e nós dizemos, olha, Deus me deu este câncer como meio de expiar o pecado que eu cometi, Ele está me punindo por aquilo, é muito temerário, eu não diria isso desse modo. Poderíamos falar que uma consequência, de repente, do que ela fez, mas não um castigo de Deus? Pode ser, pode ser. Mas, em todo caso, se aquilo está acontecendo de algum modo, ela pode ressignificar aquilo positivamente. Então, por exemplo, eu posso entender uma enfermidade que eu estou tendo como uma possibilidade de superação. Né? Eu acho que ninguém sai igual de uma doença. Né? Você sempre sai mais fortalecido, você sempre sai maior do que aquilo. Né? Então, também há um jeito de interpretar isso, seja de uma maneira trágica e negativa, e isso não é necessário. E aí,